Terceira João, versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos ensinando mais uma vez a respeito das boas formas de viver, a respeito da santidade, a respeito, ó Pai, daquilo que devemos guardar. Obrigado, ó Pai, por esse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estudamos 2 João na semana passada. 2 João, aqui, tem 13 versículos e 3 João, 15 versículos. Mas nos originais, 3 João ainda é um pouquinho menor do que 2 João. O autor, João. Destinatário, Gaio, um dos líderes da igreja. E o propósito desta carta é incentivar o amor entre os irmãos e também a questão do serviço, da ajuda a missionários itinerantes. Traz um alerta contra um homem chamado Diótrefes, que também é um líder da igreja, mas era um grande problema para aquela igreja. Toda a Bíblia, quando nós lemos, nós temos que refletir, no contexto próximo da época em que ele foi escrito e no nosso contexto. E muitas passagens, nós podemos ver como as coisas não mudam. Pode passar 100, 200, 300, 500 anos. O homem, ele comete os mesmos erros, os mesmos pecados. E aqui uma igreja que, mesmo começando, já tinha problemas sérios. Problemas que tinham naquela igreja existem nas igrejas de hoje também. Então é muito bom a gente poder estudar. Eu li apenas um versículo porque nós vamos ler o restante dos versículos agora, à medida que nós vamos estudando. Mas este versículo 11 então é a chave pela qual nós tiramos o nosso tema. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Então o nosso tema é imites o que é bom. Essa palavra imitar, parece uma coisa feia, Você fala, vou imitar alguém, Não está se falando nesse sentido negativo, de uma imitação com uma cópia barata, com uma cópia no sentido de tentar ser o outro, mas o sentido positivo dessa palavra. Porque nós podemos aprender com o que a gente vê. A gente vê muita coisa boa e a gente vê muita coisa ruim. Quantas vezes a gente está em determinado lugar e a gente vê as coisas e às vezes a gente até consegue ver algumas coisas ruins e dizendo, fulano faz isso errado, eu também posso fazer, Então não é bem isso, não é imitar o que é errado, mas imitar o que é bom. E na vida, se nós formos olhar, nós temos sim muitos exemplos bons, pessoas, coisas que nós podemos fazer, coisas muito boas. Mas se limitando a esta passagem, a este livro de 3 João, nós vamos pegar aqui 2 personagens. Um é Gaio e o outro é Diótrefes. O texto ainda tem mais um terceiro personagem chamado Demétrio, mas nós não vamos falar sobre ele. Então, sobre esse tema, imites o que é bom. Primeiro nós vamos observar o exemplo de Gaio, um exemplo a ser imitado. E depois Diótrefes, um mau exemplo que não deve ser seguido. Bom, desde o começo aqui a gente percebe que Gaio era uma pessoa boa. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado,
acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você pode permanecer com a sua Bíblia aberta em 3 João, e nós vamos acompanhar aqui na Bíblia. Você viu quantas vezes ele é chamado de amado? E como na semana passada nós vimos, esse amado não é porque ele era uma pessoa agradável, simpática, brincalhona só, mas é porque ele era amado porque amava a palavra. É o relacionamento, né? Quando você conhece algum cristão e você já gosta, e você já pode dizer que você ama aquela pessoa, porque você sabe que ela é uma pessoa de Deus, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que ama as coisas boas. Então é pessoas assim que eu vou dizer: eu amo você, você é o meu amado. A primeira qualidade de Gaio que vamos destacar é que ele tinha uma alma próspera, ou seja, que ele se destaca por sua saúde espiritual. Então, o versículo 2 diz que: faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. É como se João estivesse dizendo: Gaio, eu desejo que você seja tão saudável fisicamente como você é saudável espiritualmente. É uma saudação, um elogio à vida espiritual de uma pessoa, né? Que para você ter esse ponto de dizer que você deseja que ele seja saudável, né? Cremos que João não estava usando de ironia aqui, ele estava falando da verdade. Aquele homem que era alguém firme espiritualmente. A oração dele é por completo, né? Pela vida daquele homem. Alguém poderia perguntar: será que ele estava doente? Não necessariamente. Aqui é um voto ou uma saudação comum da época, né? Para nós é estranha, né? Você nunca chega e cumprimenta alguém: eu desejo que você seja tão saudável fisicamente como você é saudável espiritualmente. Acho que a gente não faz isso. Mas para eles era algo mais comum. E com certeza, principalmente naquela época, era mais fácil ser saudável espiritual do que ser saudável fisicamente. Os poucos recursos médicos, doenças difíceis de se tratar. E na vida, irmãos, é assim, não é? O que é mais fácil você pegar aí? Uma doença espiritual ou uma doença física? Você pode dizer: não, é mais fácil as duas. Não. A doença física é impossível de você não pegar, né? De você não envelhecer, de você não adoecer. Agora a Bíblia diz que nós, como crentes, nós devemos ser saudáveis e cada vez mais saudáveis. Então podemos dizer que nós, mesmo fisicamente doentes, podemos permanecer espiritualmente saudáveis. Aí a gente pode lembrar de 2 Coríntios 4,16, quando diz: mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova dia a dia. Fica claro então aqui que Gaio era um homem saudável espiritualmente. Por que ele era saudável espiritualmente? Muitas vezes aparece aqui que ele era um irmão que amava a palavra de Deus, seguia a verdade, né? Era um homem que andava na verdade, conhecia a verdade, conhecia a palavra de Deus. Da mesma forma que a saúde física está relacionada à nossa nutrição, aos nossos exercícios físicos, à prevenção através de consultas médicas e evitar-se alimentos ruins, bebidas que venham trazer mal para a nossa saúde, a saúde espiritual também está relacionada com os alimentos que nós tomamos, o exercício de piedade, o alimento da palavra de Deus, da oração, a pureza, evitar a contaminação do mundo. Então nós percebemos que este homem era espiritualmente saudável. E quando a gente fica pensando aqui, irmãos, aqui já temos um alerta muito importante para nós. Nós nem sempre respeitamos essa lei da semeadura e colheita. Ou seja,
Você quer ser saudável espiritualmente? Você precisa alimentar-se da verdade. Você precisa exercitar da verdade. Você quer ser saudável fisicamente? Você precisa se alimentar bem. Você precisa viver bem. Eu digo semeadura e colheita porque quantas vezes a gente semeia tudo errado e quer colher o bom, né? Isso não é possível. Nós devemos imitar o que é bom. E aqui é um bom exemplo a ser seguido. Buscar espiritualmente, seguir a verdade. Gaio dava um bom testemunho, versículos 3 e 4. Fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Quando ele diz aqui, fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, o que João está dizendo é que alguns irmãos iam visitá-lo e falavam bem de Gaio. Então ele foi conhecido pelo testemunho de outros. Uma coisa é você falar bem de si mesmo. A gente nem deve falar, né? Uma coisa boa é quando alguém fala. Você vai cumprimentar alguém ou alguém chega e fala: falaram sobre você, falaram bem sobre você. E Gaio era um desses homens que era conhecido, ele era bem falado. Às vezes a gente fica preocupado, né? Quando alguém chega perto da gente e fala: fulano é da tua igreja? Você fala: vixe, o que será que vem, né? Ou conheço o pastor da sua igreja, né? Você fala: vixe, né? Eu não conhecia, né? Então, não deveríamos ficar preocupados. Deveríamos dar bom testemunho e assim as pessoas falariam sempre bem de nós, né? Um exemplo a ser seguido. E mais uma vez, por que as pessoas falavam bem dele? Porque ele vivia e praticava a verdade, obedecia a verdade, andava de acordo com a palavra de Deus. Um exemplo aqui é o seu ministério prático. Ainda, 3 João, na Bíblia aberta, 5 a 8. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto faze mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Ele era um homem que, podemos dizer assim, modelo de hospitalidade. Nós estamos falando modelo a ser seguido. Ele era um modelo de hospitalidade. Não há indicação aqui que ele fosse um pregador, mas nestes versículos que nós lemos, podemos muito bem ver que ele era um homem de coração bom, abria sua casa e ainda ajudava financeiramente aquelas pessoas. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Fazes mesmo quando são estrangeiros. Abri as portas para pastores itinerantes. Se os irmãos lembrarem, na semana passada, estudando 2 João, nós vimos um alerta que eles não deveriam abrir a porta para pastores, pregadores falsos cristos. E pregadores que muitas vezes eram aproveitadores, que queriam ir na casa das pessoas só para comer lá e ganhar umas ofertas. Mas aqui já é o outro oposto. A exortação é: receba em casa pregadores que são verdadeiros, que proclamam e que pregam o nome de Deus. Então, aqui Gaio, ele era alguém que abria o seu lar e abria também o seu coração. Quando fala aqui no texto que eles nada recebiam dos gentios, está dizendo aqui que esses pregadores, eles não tinham ajuda e eles não saíam na rua pedindo dinheiro, pedindo para dormir na casa de estranhos, gentios, ou seja, pessoas que não estavam relacionadas com a fé, com a igreja. Aonde que eles tinham que ir? Na igreja? Aonde que eles tinham que se hospedar? Na casa dos cristãos. Nós falamos semana passada, não havia facilidade, não havia hotel, não havia
tantas pensões que seriam de forma assim, acolher uma pessoa com dignidade. Eles precisavam ficar na casa dos irmãos. E aqui então nós vemos já uma exortação no versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos. Devemos acolher. Aqui não está dizendo, você pode acolher um irmão? Quando alguém chega, né, com uma necessidade, você pode. Não, aqui, você deve acolher, né? Nós devemos acolher. Não dá para se generalizar, porque cada caso é um caso, cada necessidade é uma necessidade, mas surgindo uma necessidade e uma oportunidade, nós devemos acolher. Da mesma forma como nós acolhemos uma reunião de oração na nossa casa, um estudo bíblico na nossa casa, ou um pregador que está visitando, né, a igreja e precisa de uma casa para ficar, nós devemos acolher, é uma responsabilidade. Quem vai acolher? Né, ele vai ficar aí pedindo alguma coisa para alguém? Não, ele deve ser acolhido pela igreja. E é interessante essa ideia, que aqui dá a ideia de testemunho, para nos tornarmos cooperadores da verdade. É uma forma de testemunhar. E se você acolhe um pregador, você está acolhendo a própria palavra de Deus, porque você está colaborando para o ministério, para a pregação. Então a gente percebe que nessa área tudo tem que ser feito com muito cuidado. Quando a gente pede uma oferta, essa oferta está relacionada à igreja que você frequenta. Quem deve dar essa oferta? Os membros da igreja. Tanto que no momento das ofertas, a gente fala, né, quem está preparado. Algumas vezes a gente deve até lembrar de falar, se você é visitante, não se constranja, não estamos pedindo uma oferta para vocês, né? É uma oferta para os membros da igreja. Se a igreja precisa, por exemplo, construir lá, sei lá, uma quadra, aonde que nós vamos pedir dinheiro, ou aonde que nós vamos arrumar esse dinheiro? Com a tesouraria da igreja, com os membros. A igreja não vai sair, né, nas casas de material para construção aí da cidade, precisamos de cimento para construir. Isso é uma prática que algumas vezes foi feita. E é vamos dizer assim, né, um mau testemunho. Nós temos que demonstrar que nós estamos fazendo as coisas e construindo, né? Tem até uma palavra aqui, diz que um diácono certa vez disse: paga-se no lugar onde se come. Parece que o sábio Dinei disse isso uma vez, não sei se foi aqui que eu ouvi, né? Mas paga-se onde se come. O que queria dizer sobre isso, né? Se você está frequentando uma igreja, você deve colaborar e ajudar na sua igreja. Então às vezes a pessoa, eu dou dízimo lá não sei aonde, ou eu ajudo as missões. Você tem que ajudar a sua igreja, e se você quiser dar ofertas para outras coisas, você deve dar. Então está tudo dentro desse contexto. Gaio era um homem que ajudava o ministério da igreja, e que ajudava e que abrigava pessoas, e assim ele é um homem chamado como homem que acolhia a palavra. Mas vamos em frente. Além de olharmos para Gaio como um exemplo a ser seguido, vamos olhar um pouquinho dos erros de Diótrefes. Até o nome do homem é ruim, né? Diótrefes. Versículo 9 e 10. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Nós acabamos de ver um homem como Gaio, um homem que servia a igreja, que acolhia visitantes, que auxiliava a igreja, que era amado, conhecedor da palavra. E agora nós vamos ver um pouquinho de um oposto, Diótrefes. Começa dizendo no versículo 9 que ele gosta de exercer primazia.
gosta de mandar, é o manda-chuva. Lembra que nós falamos, né, que tantas coisas boas como as coisas ruins que aconteciam no passado acontecem hoje. Então aqui é um exemplo que acontece, infelizmente, em muitas igrejas. Vocês já ouviram falar de igreja que tem dono? Às vezes o dono é um presbítero, às vezes o dono é um pastor, às vezes o dono é um diácono. Eu não ia apelar para as mulheres não, porque é judiação, né? Mas às vezes tem igreja que até a SAF que manda, né? Graças a Deus, eu posso estar cego, mas eu não vi ninguém mandando aqui, né? Depois, se alguém quiser me alertar, não, fique quieto, não fale. A igreja tem que ter um líder, quem é? Cristo. Exercer primazia é a ideia de que a minha vontade prevalece sobre qualquer outra vontade, até a vontade de Cristo. Sabe aquela igreja que você vai fazer qualquer coisa e você tem que pensar, será que fulano vai gostar? Porque eu vou fazer, o fulano vai gostar, não vai dar certo. Então a gente não pode não pode ter uma igreja que para fazer alguma coisa a gente tem que agradar ou o pastor, ou agradar o presbítero. Então a igreja tem um conselho, e nós temos reunido o conselho, sempre falamos a mesma coisa. Ninguém tem que submeter à vontade de um só. Nós temos que, quando alguém levanta e fala alguma coisa, todos têm que dar a sua opinião, e não tem que ficar constrangido pela opinião de um, porque dar opinião contrária não é brigar. Nós estamos aqui juntos pela causa de Cristo, e às vezes você ouve e tem uma ideia que Deus fala com você de uma forma, mas fala melhor com o outro, ou dá uma ideia melhor para o outro. Então o conselho, a igreja junta vai tomar decisões, e assim fala na SAF, fala na UMP, na UPA, e tudo isso regido pelo conselho da igreja. Mas esse não, ele gosta e gostava de exercer primazia. E irmãos, no fundo, ou não é nem no fundo, né? Na realidade, isso é orgulho. Quem não gosta de ter a sua posição, vamos dizer, mudada, se mostra uma pessoa orgulhosa. Nós temos que estar abertos a mudanças, né? Eu quero sentar no banquinho, mas em pé é melhor. Então vamos ficar em pé, né? A gente não pode ser orgulhoso, né? E também não vou mais, né? Louvor é muito para isso, né? Uma vez tinha uma mesa num lugar e eu falei, vamos colocar a mesa embaixo, e o rapaz, não, a mesa em cima. E eu caí na besteira de falar, não, vamos colocar a mesa embaixo. Tipo assim, eu sou o pastor, né? Vou colocar a mesa onde eu quero, né? E pus a mesa embaixo. O que aconteceu? O rapaz nunca mais foi no louvor, né? Você podia ter deixado aquela mesa em cima mesmo, né? Mas mostrou orgulhoso. Espero que seja o orgulho dele, não meu, né? Mostrou-se orgulhoso. Então nós não podemos fazer assim. Infelizmente isso acontece muitas vezes. Na quarta-feira passada nós estávamos falando sobre servos de Cristo aqui na igreja, e eu comecei citando a passagem que Jesus chega andando com os discípulos, ele chega perto dos discípulos e fala, o que vocês estão conversando mesmo? Aí diz que eles, nada não, Senhor. Por quê? Porque eles falavam a respeito de si mesmo, quem era o melhor. Então isso é muito natural, e Jesus não ia aceitar aquilo. Só que Jesus, mesmo sem ouvir, ele sabia o que eles estavam falando, e Jesus disse, olha, quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Que lição que Jesus dá para nós. Então é assim na igreja, né, irmãos? É o exemplo a ser seguido, é o exemplo de Cristo. Ele, sendo Deus, se fez homem, se fez servo, o servo mais humilde de todos. Mas vamos ver um pouquinho mais dos erros ou de más atitudes de Diótrefes. Versículo 9, recusou receber João. Gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Repare que uma pessoa orgulhosa, ela vai contra todo aquele que é líder. Alguém pode pensar, por que Diótrefes era contra um apóstolo como João? Porque João seria uma ameaça para ele. Primeiro, João iria perceber que ele não era um líder bom, ele era um líder que queria mandar, iria confrontá-lo. João então era uma ameaça para Diótrefes. Ele tinha autoridade apostólica, né? E ele era superior.
É igual uma igreja que não gosta do presbitério, né? E fala, não, aquele presidente do presbitério nem passa aqui. Por que aqui? Porque eu que quero mandar. Se alguém superior vem na minha igreja e quer falar ou quer dar alguma direção, ele vai ser superior, então é melhor que ele fique longe, né? Não vamos nunca receber esse povo, não. É orgulho do ser humano. Então isso que acontecia aqui com Diótrefes. E a gente vê aqui no versículo 10 também, que João sabia algumas coisas sobre Diótrefes, e mais um motivo, algumas coisas ruins, mais um motivo para ele ficar longe. Olha o que João diz: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Falarei, né? Vou falar um pouquinho das coisas que eu sei. Ele era um homem mau, mentiu sobre João. Versículo 10. Far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ou seja, fez acusações falsas, infundadas sobre João e sobre alguns pregadores itinerantes. Aí a gente pode dizer, mas quando fala mal de uma pessoa boa, não tem problema, né? Não, tem problema sim. Porque sempre vai ter alguém que ouve. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente de pessoas que são, vamos dizer assim, consideradas importantes. Começa a se falar mal de certos pastores, de certas pessoas, e a gente vai escutar e vai transmitir aquilo. A gente ore por aquela pessoa e saiba, né? Às vezes, se é verdade, não pense, não julgue, não fale mal das pessoas. E agora a gente percebe que Diótrefes, além de não receber João, não receber os pregadores itinerantes, ele não queria que outros recebessem. Olha o final do versículo 10. Não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, 3 coisas aqui. Gaio recebia, apoiava, hospedava, ajudava financeiramente. Diótrefes não recebia e impedia outros de receberem. Não é aquele líder que falou, não, ninguém vai receber fulano não. E ainda que ele fazia, disciplinava, expulsava da igreja se alguém não acatasse a vontade dele. Essa igreja estava difícil. É um dono mesmo, né? Ele queria comandar toda a igreja. Então ele rejeitou, digamos assim, os colaboradores de João. Recusa receber. E aí, por que ele recusava receber os pregadores? Olha, se ele recusa João, é natural que ele recusasse outros também, né? Sabe quando você fala daquela igreja? Aquela igreja do pastor tal. Aí o pastor auxiliar daquela igreja também não pode ser recebido. Aí o irmão não pode ser recebido. Falou bem daquela igreja? Não pode ser recebido. Então você percebe aqui uma tirania, né, total, contrária às pessoas. Um homem que era contrário às pessoas. Não podemos imitar uma pessoa dessa. Temos que tomar muito cuidado, temos que ser tolerantes. Não tolerantes com apostasia, com incredulidade, com pessoas que têm posições doutrinárias contrárias às escrituras, no sentido de recebê-los. Não devemos receber essas pessoas, no sentido de andar com elas, caminhar com elas, ter amizade com elas, viver com elas. Mas nós temos que ser tolerantes, porque ninguém pensa igual, né? Nós vamos convivendo num meio onde pessoas vão pensar, até mesmo algumas interpretações da Bíblia, diferentemente. E a gente, se for conviver somente com quem pensa igualzinho a gente vai entrar dentro de uma bolha, né? Só que vai chegar um momento em que a gente vai discordar da gente mesmo e eu não sei o que vai acontecer. Então não tem como. Nós temos que aprender a ser mais tolerantes. Este homem utilizou de todos os meios, né, para expulsar essas pessoas, e a disciplina virou aqui uma arma na mão dele, né, para se proteger. Quando você não consegue vencer alguém, o que você faz? Você vai descaracterizar aquela pessoa, você vai falar mal daquela pessoa e quer que ela expulsar aquela pessoa da igreja. Ela pensa diferente de você.
E é muito sério isso. E é muito triste saber que pessoas assim ainda acham que são crentes, né? Um líder desse jeito, que existe, infelizmente, e ainda acha que está promovendo o bem. Qual a nossa mensagem, irmãos? Versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. A gente poderia fazer listas e listas, né, de coisas boas que devem ser seguidas, imitadas, repetidas, de coisas más que nós devemos fugir, que nós devemos deixar. Não precisa ser nem na vida dos outros. A gente pode fazer até uma listinha do que acontece na nossa vida. Coisas boas que nós fazemos, que nós já realizamos, que nós temos realizado, e coisas ruins que nós também temos, infelizmente, permitido acontecer na nossa vida. E dentro dessa listinha, ir cortando, né, cada vez mais essas coisas ruins e praticando cada vez mais as coisas boas, tomando como exemplo outras pessoas também, para aprender o bem, para fugir do mal. É necessário a gente refletir sobre isso. Nós temos tantos dias, né? Os dias são uma bênção de Deus para nós. A gente pode fazer muitas coisas nos nossos dias. E como servos de Deus, como filhos de Deus, nós não somos escravos, né, de uma vida, de um pecado, de vivermos de uma forma errada. Nós podemos viver muito melhores dia a dia. E quando que isso vai acontecer? No momento em que nós despertarmos mais para Deus, mais na presença de Deus. E grandes mudanças, elas demoram para ocorrer no sentido de que muitas vezes depende de um processo, de um trabalho, né? Mas ao mesmo tempo elas acontecem de um momento para um outro, para o outro, tanto no lado bom como no lado ruim, né? Vamos pensar lá numa barragem que estoura. Quantos anos aquilo lá foi acumulando sujeira, lodo, foi subindo e foi ficando frágil e derramou. Demorou, mas saiu. No lado bom também é a mesma coisa, né? Quantas pessoas têm conquistas, seja fisicamente, seja passar num concurso. Vamos dar o exemplo de um concurso, né? Quantos anos de estudo, desde lá de criancinha, estudando e se preparando, tá? É uma prova, um dia, de repente ele passa naquele concurso, ele é aprovado para um emprego. De um dia para o outro isso acontece. O quanto nós estamos preparados? Estamos mais preparados para uma barragem que está para estourar, ou mais preparados para passar nesse concurso aí, sermos mais firmes, santos, de acordo com a palavra de Deus? É certo que a gente pode, de um dia para o outro, ficar muito melhor, ou de um dia para o outro a nossa vida se acabar. Quantas histórias a gente vê disso, né? De pessoas que... Mas fulano era tão bonzinho, de repente está preso lá, matou não sei quem. Ou fulano, naquele dia, parou de beber, de adulterar, de roubar, de sei lá de quê, e seguiu em frente. Que Deus esteja nos abençoando para que a gente possa ter cada vez mais essas transformações, né? Imitar o que é bom e não o que é mal. E aqui há uma advertência muito séria. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Muito sério isso. Não tem essa de, eu sou assim mesmo, eu sou todo errado, eu sou todo complicado, eu sou ignorante, mas sou de Deus. O que diz aqui? Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Então, a gente pode ter vacilos, pode cometer pecados, alguns pecados de vez em quando, né? Mas praticar, viver por mal e falar que é de Deus, aqui diz, não, jamais viu a Deus. E o
contrário, quem pratica o bem procede de Deus. Então, como filhos de Deus, nós devemos praticar o bem. Não sei quantos participaram da programação da SAF da semana... Foi semana passada? Parece que faz tanto tempo, né? Foi semana passada. Em certo momento, a Ana Maria, que foi a pessoa que trouxe os estudos, ela falando da SAF, ela disse: tem muita irmã na SAF que não é nem convertida, né? Quem lembra que ela falou isso? Por quê? Porque pessoas que estão na igreja, aí vamos abrir para tudo, né? Não é só na SAF. Pessoas que estão na igreja, mas que só promove o mal, que só promove fofoca, que só promove a maldade, que só promove o pecado. É o quê? É crente. Parece mais um agente do inimigo lá dentro da igreja, né? Então, irmãos, que a gente possa pensar nisso. Quem pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Eu creio que se nós estamos aqui, nós conhecemos a Deus, mas nós precisamos segui-lo. E como é que segue a Deus? Imitar o que é bom e não o que é mal. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Amado, amada, não imite o que é mal, senão o que é bom. Nós vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento assim, encerrando. Que Deus nos ajude a ser mais Gaio, menos Diótrefes. Que Deus ajude para que a nossa igreja receba muitos Gaios por aí, né? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor Deus nos abençoe para que possamos crescer, ó Deus, nos caminhos do Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo que nós ouvimos. E diante da Tua palavra sempre nós nos curvamos, ó Pai. Ficamos tão pequeninos, pois somos tão pecadores, pois tantas vezes imitamos o que é mal, ó Deus. Permitimos o mal na nossa vida. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, e nos ajude. Tanto na nossa vida pessoal, no dia a dia, no trabalho, em casa, ó Deus, como também no trabalho da igreja, ó Deus. Que nós possamos ser pessoas que acolhem os outros, que amam os outros, que ajudam no trabalho do Senhor. Pai amado, nós pedimos que o Senhor Deus esteja falando aos nossos corações e nos dê uma semana, ó Pai, em busca de imitarmos mais e mais o que é bom, de fazermos o bem, de seguirmos a Tua palavra, de conhecermos a verdade, ó Deus, sermos mais amáveis e amados por conhecermos e praticarmos a verdade do Senhor. É isso que nós te pedimos, já agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém.